Nos últimos anos, treinando pessoas para conseguir os seus empregos, as suas oportunidades, treinando também sobre o ponto de vista comportamental, 80% das perguntas que eu mais recebo lá naquelas caixinhas do Instagram é: eu já sou formado e não consegui o meu emprego. Por que é tão difícil conseguir uma oportunidade? Como que eu vou fazer para conseguir a minha oportunidade? Sem sombra de dúvidas, essa é a pergunta de muitas pessoas e que gera uma determinada incerteza. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê você não conseguiu a sua oportunidade e também vou te mostrar o que você precisa fazer a partir de agora para que você consiga gerar oportunidade de maneira inteligente. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma frase do Dr. Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo comportamental e escreveu aquele livro Rápido e Devagar. Foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele tem uma frase que diz o seguinte: nós podemos ser cegos em relação ao óbvio, mas também podemos ser cegos em relação à nossa própria cegueira. Ou seja, não sermos capazes de reconhecer as nossas limitações diante de determinados desafios. E essa dificuldade que nós temos de reconhecer essas limitações faz com que a gente não entre em ação, ou se entrarmos em ação, não conseguimos ser tão assertivos acerca daquilo que eu busco como um objetivo final da realização do meu sonho, seja profissional, seja pessoal. Um dos primeiros pilares que eu quero compartilhar com você, que tem essa dificuldade de você não conseguir a sua oportunidade, eu anotei aqui sem sombra de dúvidas, nós esperamos acontecer. O que acontece? Muitos de nós terminamos o nosso curso, a faculdade, e quando a gente conclui, a gente sai de lá com um diploma. E a gente acredita que aquele diploma, certamente, ele vai ser ali a chave, né, determinante para abrir as portas dos empregos e das oportunidades que eu mais quero. Afinal, você fez a sua parte. Você estudou lá no seu curso 1 ano, 2 anos, você fez a sua faculdade 4 anos, 5 anos, 6 anos. Como assim, depois de tanta dedicação, empenho e estudo, você não vai conseguir a sua oportunidade? Então, a gente pega aquele diploma no primeiro momento em que a gente se forma, fica muito feliz com aquele diploma, tira foto daquele diploma, tira foto na formatura, manda pro grupo da família, a gente pendura o diploma, só que passa uma semana a gente não sabe mais o que fazer com aquele diploma. E qual que é a estratégia que normalmente a gente faz? Constrói um monte de currículo, sai distribuindo currículo para tudo quanto é lado, e eu sei que talvez você vai falar assim: Vinícius, qual que é seu problema em relação ao currículo? Por que você não gosta de currículo? Por que você não acha que o currículo é importante? Veja, não é que eu não acho que o currículo não é importante. Por exemplo, no mundo acadêmico, o currículo ele é algo extremamente importante. No mundo acadêmico, se você não tem um currículo, não tem ali as suas graduações, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, o seu PhD, você não é nada, né? Então, para o mundo acadêmico, sim, é muito importante. Mas o que a gente vê no mundo real, ali, ele, digamos que não seria tão importante assim nos dias atuais. Antigamente, sim, o currículo ele era algo extremamente validado, né, pelas pessoas que iam lá, tinham um bom currículo, colocavam o seu currículo em algum lugar e era chamado. Isso era muito bem validado, era muito bem consolidado. Por isso que até hoje a gente carrega essa ideia de que a entrega dos currículos, elas são uma estratégia fundamental e determinante para a realização do nosso sonho, na realização das nossas atividades como profissionais, só que não é bem assim. O que acontece? Quando a gente se forma e a gente tem aquele diploma bonito lá que a gente coloca num quadro e tudo mais, a gente acredita que aquilo dali já é o máximo que a gente fez para que aquilo dali aconteça. Então a gente espera algo acontecer. E quando a gente distribui os currículos e a gente não consegue gerar essa oportunidade, a gente tende a se proteger de uma forma do tipo: a minha cidade é muito ruim, aqui o mercado é muito fechado, as coisas são muito limitadas. Ou seja, de uma forma de ter uma defesa psicológica, a gente tira os olhos daquela possibilidade e começa a realmente acreditar que talvez a sua cidade, a sua região ou a sua formação, ou você começa a duvidar até mesmo daquilo que se sabe. Então, sentar e esperar as coisas acontecerem não vai fazer com que as coisas aconteçam. É incrível, a partir do momento que você se levanta e caminha em direção àquilo que você quer, as coisas automaticamente começam a acontecer. Então, esperar, sem sombra de dúvidas, não é uma boa estratégia. O segundo ponto que faz com que a gente não consiga as nossas oportunidades, no meu ponto de vista, esse daqui é crucial, é não acreditar verdadeiramente naquilo que a gente se propõe a fazer. Não acreditar verdadeiramente na sua formação.
Na verdade, o que eu percebo é que não é que exista uma ausência de oportunidade. Na real, existe um excesso de oportunidade. E aí você vai falar, agora você ficou louco. Não, existe realmente um excesso de oportunidade. Por quê? Porque quando eu não acredito naquilo de fato que eu quero fazer, eu começo a desviar as minhas atenções para outras possibilidades. Logo, eu não tenho a oportunidade porque eu não consigo acreditar e ter a certeza de que aquilo dali vai dar certo. Eu lembro que eu tive um aluno que foi fazer instrumentação cirúrgica comigo e na época, conversando com ele, ele disse, não, que eu acabei de fazer um curso de APH. Falei, poxa, que legal, você fez APH e tudo mais. Não, e agora eu tô fazendo instrumentação cirúrgica, mas também tô fazendo técnico de enfermagem, mas também eu já me formei em técnico em raio-x. Só que eu também me formei em instrutor de autoescola, mas eu também fiz um curso de bombeiro civil. Aí eu falei assim, o que você quer? Não, sabe como é que é, né? Vai que eu não consigo ser instrumentador, eu posso ser técnico. Vai que eu não consigo ser técnico, eu posso ser um técnico de raio-x. Se eu não conseguir, eu posso ser um bombeiro civil. Se eu não conseguir ser um bombeiro civil, eu posso fazer instruções de atendimento pré-hospitalar. Se eu não conseguir isso, eu posso ser instrutor de autoescola. Ou seja, a nossa dificuldade de sermos fiéis àquilo que acreditamos e que queremos faz com que o excesso das oportunidades ou o excesso das falsas oportunidades ao meu redor faça com que eu cada vez mais comece a me distrair daquilo dali. E quando eu não consigo também enxergar um grande prêmio sobre aquilo que eu quero fazer, por exemplo, eu não consigo enxergar como vai ser grandioso quando eu conseguir ser um médico, um instrumentador, um dentista, um fisioterapeuta, um advogado, o meu cérebro, ele entende que você vai ter que se esforçar muito, só que o prêmio e a conquista é pouco, então ele vai colocar na balança. Se eu vou ter pouco prazer para muito esforço, eu não entro em ação. Então, a gente não ser fiel e não saber exatamente o que eu quero faz com que eu comece a ter essa percepção de que não existe oportunidade, ou de que o mercado é muito difícil, ou que as coisas são muito difíceis para mim. Quando, na verdade, a gente só está sendo limitado pela capacidade daquilo que enxergamos. Né? E o que a gente faz normalmente quando a gente está preso nessa questão de não ter a certeza? A gente se defende psicologicamente. Você se forma e fala assim, eu vou lá e vou tentar. Se não der certo, tá tudo bem. Ou você fala assim, minha parte eu fiz. Ou o não eu já tenho. Esse é o problema. O nosso tipo de mentalidade revela o tipo de resultado que eu vou ter. Se eu entro com uma mentalidade negativa, pessimista e de que algo vai dar errado, é obviamente que vai dar errado. Mas por que temos esse tipo de mentalidade? Por que pensamos dessa maneira? Simples. Isso chama-se defesa psicológica. Eu preciso me defender psicologicamente. Por exemplo, eu fui lá, por quê? Porque o não eu já tenho. Talvez você só foi por uma pressão. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu parente, alguém falou, cara, vai lá, o que te custa? O não você já tem. Esse é o problema. Quando temos essa mentalidade do que o não eu já tenho, eu já estou preparado para o pior que pode acontecer. Quando na verdade eu deveria pensar, eu sou a solução daquele tipo de problema. E dessa forma eu preciso criar estratégias para que eu possa me apresentar de uma forma mais assertiva. Veja, nenhum tipo de atleta treina para perder. Nenhum lutador sobe no ringue para perder. Para apanhar. Ninguém acorda de manhã esperando que as coisas deem errado. Por que quando você vai buscar uma oportunidade, o pensamento tem que ser esse? Porque foi Deus que quis. Deixa eu te falar, muitas das coisas que atribuímos a culpa a Deus, o problema não é dele. O problema são das nossas má gerenciações de emoção e a nossa má gestão da nossa própria carreira. É o nosso descontrole emocional, é a nossa dificuldade de lidar com as portas fechadas, é a nossa ausência de realmente persistir naquilo dali. Veja, toda visão vai passar pelo teste da sua autenticidade, ou seja, o quanto você quer isso. Você nunca vai ver pessoas que construíram coisas relevantes e grandiosas, o quanto elas persistiram e insistiram naquilo que de fato fazia sentido. Quando eu vi recentemente uma entrevista com o Elon Musk, hoje um dos homens mais ricos do mundo, criador da Tesla, da SpaceX, da SolarCity e muitas outras empresas, quando ele foi colocar o primeiro foguete, né? Botar lá o lançamento do primeiro foguete, deu errado. O segundo foguete deu errado. O terceiro foguete deu errado. E o repórter virou para ele e disse assim, cara, você já tinha tentado 3 vezes. Você estava à beira da falência, tanto da Tesla quanto da SpaceX. Em algum momento você pensou em desistir? E ele disse, nunca. Para que eu pudesse desistir desse meu sonho, eu tinha que estar morto ou invalidado. E isso mexeu extremamente comigo, porque eu falei assim, como que uma pessoa tem tanta convicção daquilo que ela quer?
E da mesma forma que eu pensei naquilo dali, aquilo me veio uma clareza. Somente as pessoas convictas daquilo que querem conseguem aquilo que desejam. Então, enquanto você não tem uma convicção daquilo que você quer, uma clareza acerca daquilo que você quer, dificilmente você está preparado para assumir aquele tipo de cargo. E aí a gente reclama que eu não tenho oportunidade, que a oportunidade é muito difícil, que isso, que aquilo. Ou seja, primeiro ponto, espero acontecer. Segundo ponto, não tenho certeza daquilo. Por quê? Não sei se eu quero tanto. Às vezes você não verbaliza isso, mas a maneira com a qual você se posiciona para que isso se realize na sua vida diz. Dessas formas que eu falei. Eu vou lá. Eu não sei. Eu fiz a minha parte. Eu vou fazer o currículo. Eu vou fazer isso. Eu vou falar com fulano. Só que aí a gente cai no nosso terceiro grande erro que faz com que a gente não consiga as nossas oportunidades. Comunicação. Quando eu não sei comunicar o valor daquilo que eu carrego, eu nunca vou ser reconhecido, relevante e atraente para o mercado de trabalho. Se eu não sei comunicar aquilo que eu sei tecnicamente, dificilmente as pessoas vão saber o dom, o talento, a capacidade que eu tenho. Normalmente, como que as pessoas vão se comunicar? Olha, eu tenho um curso tal. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Olha, eu de vez ou outra eu recebo uma mensagem dessa. Olha, eu tenho não sei quantos anos de experiência. Seria legal se você fizesse não sei o que comigo, um curso comigo, uma aula comigo, uma live comigo. Ou seja, as pessoas não conseguem gerar valor sobre aquilo que elas carregam. Elas acham que o título, o rótulo, o tempo que elas trabalharam, 20 anos, 30 anos, é um fator determinante para que você possa ser bem-sucedido naquilo. E não é. Ou seja, se eu não sei me comunicar de maneira assertiva com as pessoas, dificilmente eu vou conseguir ter um olhar relevante acerca daquilo que eu faço. Por quê? Porque a comunicação é a chave que abre portas. Não adianta eu ser bom tecnicamente se eu não sei me comunicar, se eu não sei interagir, se eu não sei transparecer aquilo. Então, a comunicação, ela vai fazer com que você consiga abrir as portas. Lembra daquilo que eu falei do Daniel Kahneman? Nós somos cegos ao óbvio, mas também somos cegos em relação à nossa cegueira. Ou seja, nós não conseguimos olhar para dentro de nós e ter a humildade de reconhecer que talvez eu esteja muito apático em relação às oportunidades que eu quero, por isso eu estou esperando. Número 2, eu não tenho tanta certeza, por isso eu não sou fiel àquilo que eu me proponho a fazer. Eu fico toda hora desprendendo energia para um lado e para o outro. E terceiro, eu preciso melhorar a minha comunicação. Eu preciso ser mais assertivo com isso. Agora, o que eu preciso, Vinícius, fazer para gerar oportunidades de maneira inteligente? Simples. Primeiro ponto, fé. E fé não tem nada a ver com religião. Fé é eu acreditar realmente, de fato, que aquilo dali é uma realidade na minha vida. É me posicionar com clareza. Fé é a capacidade de enxergar as coisas que não são como se elas já fossem. Fé não é pensamento positivo. Fé é eu ter a convicção, é eu acreditar. É aquele contraponto que eu falei mais anterior. Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar naquilo dali. Se eu não tenho fé de acreditar que aquilo dali é possível na minha vida, dificilmente eu vou me posicionar como uma pessoa convicta, né? Com uma pessoa com uma personalidade forte que tem a certeza daquilo que vai acontecer. E por que nós temos tanto medo da certeza, professor? Muito simples. Nós temos medo da certeza porque não queremos criar grandes expectativas e nos frustrar. Ou seja, eu quero fugir da frustração, logo eu não entro em ação. E aí eu não consigo ter fé. Eu não consigo ter fé. E aí eu acredito que o não eu já tenho, que tá tudo bem, que é que Deus quis assim. Se isso não aconteceu foi porque Deus não quis. Se Deus quiser tal coisa vai acontecer. Então a gente tem essa maneira comportamental de transferência de responsabilidade. Entende? Não, isso não deu certo porque hoje tá chovendo. Isso não deu certo porque tal coisa assim, assim, assim. Não, ou seja, a gente tem a péssima mania de para cada solução que eu crio, eu consigo criar mais 3, 4 problemas em cima daquilo dali. Ou seja, tudo isso para poder me manter apático de decisão. Eu tenho certeza que até agora, se você está nesse vídeo, você já começou a criar muitas coisas na sua cabeça. Do tipo, não, eu não fico tão sentado assim parado. Não? Então quantas portas você bateu essa semana para conseguir aquilo que você quer? Quais foram as 3 ações práticas que você fez essa semana
ou no dia de hoje que te aproximam daquilo que você quer. Você tá entendendo? Às vezes, o problema é o quanto a gente mente para nós mesmos para poder nos sentirmos confortável na posição que estamos. Você tá entendendo? Então eu preciso de fé. Depois, Vinícius, eu preciso de paciência. Muitos de nós não temos paciência. Eu recebo perguntas do tipo: em quanto tempo eu termino tal curso? Em quanto tempo eu consigo meu emprego? Em quanto tempo eu consigo isso? Em quanto tempo isso? Em quanto tempo aquilo? Ou seja, as pessoas querem buscar muita certeza em um mundo que é incerto. E se eu não tenho paciência, eu acabo negociando aquilo que eu mais quero na vida por aquilo que eu mais quero no momento. Nunca troque aquilo que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Ou seja, as oportunidades e as promessas de facilidade sempre serão muito mais atrativas no curto prazo, né, do que você trabalhar e construir uma carreira de longo prazo. E aí eu não consigo ter paciência. E a paciência faz com que eu faça isso. Eu troco aquele diploma, por exemplo, eu me formei porque eu quero ser instrumentador, eu quero ser um fisioterapeuta, eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro, eu troco aquele diploma, eu negocio aquele diploma, que era tudo que eu mais queria, por algo que eu quero só nesse momento. Por uma necessidade momentânea. Vinícius, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu entendo isso, mas você também precisava ser fiel aquilo que você se propõe a fazer, aquilo que você carrega dentro de você, tá? Terceiro ponto, a gente precisa de coragem. Sem coragem, eu não entro em ação. É preciso ter coragem para colocar para fora aquilo que existe dentro de você. É preciso coragem para poder ser ousado de fazer coisas que as pessoas não vão compreender. O sucesso, ele é muito solitário, mas a pobreza, ela sempre vai ter a presença de mais pessoas. Por quê? Porque é muito difícil a gente se movimentar para ter sucesso naquilo que a gente se propõe. Porque o sucesso é solitário, o sucesso você não é compreendido, o sucesso você precisa de abdicação de determinadas coisas. O sucesso eu preciso abrir mão de determinadas coisas, que muitas das vezes a gente não está disposto. A gente não está disposto a abrir mão do final de semana, a gente não está disposto de ter que acordar mais cedo ou ter que dormir mais tarde, a gente não está disposto. Você não está disposto a se alimentar melhor para ter um corpo melhor. Por isso que você não consegue emagrecer. Por isso que você não consegue tal coisa. Por quê? Porque você não está disposto. Você está entendendo? Então eu preciso ter coragem. Ou eu tenho coragem, ou eu vou morrer no mundo do e se. E se eu tivesse feito isso, talvez tal coisa teria acontecido. E se eu tivesse começado isso lá atrás? Ai, que arrependimento. E se eu tivesse feito tal coisa? E se? Existem muitas pessoas que estão cheias do e se e não entrarem em ação. Ou seja, não assumiram um papel de protagonista da sua vida. E muito menos, né, o papel de uma pessoa que está no processo de transição de acreditar de fato em que é possível você conseguir aquilo que você quer. Pergunto para você, por que é difícil você conseguir aquilo que tanto você deseja? Por conta do mercado? Por conta do tempo? Por conta de Deus? Por conta do quê? Quais são as desculpas que você tem dado para si mesmo para que abafe a sua coragem e não permita com que você entre em ação? Anote, faça esse exercício. Pense, reflita sobre isso. Eu preciso entender isso. O problema é que a gente não consegue olhar para aquilo que somos e entender o que eu preciso melhorar dentro de mim ou quais são as ações práticas que eu preciso tomar. Eu estou te explicando. Você precisa de fé, você precisa de paciência, você precisa de coragem. E você precisa de chá. O que é chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Se você não tem um conhecimento específico de para onde você quer ir, dificilmente você vai conseguir ter uma comunicação mais assertiva. Eu preciso de conhecimento, eu preciso conhecer o mercado, eu preciso conhecer o que eu quero, eu preciso ter o conhecimento sobre o funcionamento daquilo dali, eu preciso ter conhecimento das pessoas que eu quero abordar. Por exemplo, você quer abordar um cirurgião, você quer conversar com alguém, você primeiro precisa entender. Olha, quando eu recebi uma proposta de uma determinada empresa, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso de conhecimento acerca dessa empresa. Quem é essa empresa, quanto tempo ela está no mercado, quem são os donos, o que é isso, como que funciona, como que é isso. Então eu fui estudar sobre a empresa. Tá? Eu preciso desenvolver o quê? Habilidades. Habilidade de quê? É o nosso quinto ponto, que é COP. Comunicação, persuasão e inteligência emocional. Se eu não consigo reunir
Uma boa comunicação, ou seja, uma comunicação assertiva, que gera um processo de persuasão que não tem nada a ver com manipulação. A persuasão é a capacidade que eu tenho de falar algo e ter uma aderência àquela ideia que eu carrego. E inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de compreender e entender quando as coisas não acontecem da maneira com a qual eu quero. Então eu vou conseguir gerir melhor as minhas emoções e entender e olhar por uma perspectiva não negativa de que tudo na minha vida é uma tragédia, de que tudo é uma desgraça, mas entendendo que eu não sou tão vítima assim do destino. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho na minha vida foi, de certa forma, aquilo que eu mesmo produzi, através das minhas atitudes, do comportamento, daquilo que eu falo, das minhas ações. E eu sei que isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente não quer entender isso. A gente não quer saber que a gente é responsável por algo. Por isso que muitos de nós pecamos pelas convicções de outras pessoas, mas não conseguimos errar pelas nossas próprias convicções. Tem uma frase do Seth Godin que diz assim: o preço de estar errado é menor do que o preço de não ter feito nada. Você entendeu isso? Ou seja, é melhor eu agir em prol de algo do que não agir e depois ficar no mundo do e se. Não é que não exista oportunidade, porque se existe alguém que conseguiu aquilo que você quer, ou seja, anota essa frase: o sucesso do outro é um convite para o meu sucesso. Porque o sucesso do outro demonstra que existe uma possibilidade de eu conseguir. Tudo aquilo que as pessoas conseguem na vida é porque é possível. Por isso elas conseguiram. O impossível, ele se encontra na minha apatia de não entrar em ação. Sentar e esperar e ver a vida acontecer diante dos meus olhos. E por isso eu começo a não mais viver e apenas existir. A oportunidade existe, mas qual vai ser a sua posição frente a isso? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo, como um ato de se responsabilizar, 3 atitudes que você vai fazer para poder te aproximar daquilo que você quer. Vamos ver quantas pessoas conseguiram chegar até o fim desse vídeo e vão realmente, de fato, se posicionar acerca daquilo que querem viver. Espero que seja você.